A palavra de hoje, na verdade, ela é fruto da nossa leitura bíblica anual. Não sei quem aí que ainda está de pé. Quem está de pé? Ah, se passou Números e Levítico, você é guerreira. Amém? Continua, porque vai valer a pena. Mas o livro que testa a nossa... Como é que se fala? A nossa perseverança. Não é mesmo? Quem está lendo mesmo vai ser obrigado a concordar comigo. Quem não fez assim com vontade é porque não chegou ainda na parte... Deus me perdoe, na parte mais chata. Porque é misericórdia. Até a gente lê ali e faz isso, que faz isso, e faz isso, que pega aquilo, e instrução daqui, instrução dali. Mas nas entrelinhas da Bíblia é incrível como até nas coisas que às vezes a gente acha que não vai fazer sentido, imagina a Bíblia, algo que o Senhor deixou para nós. Até em coisa que a gente pensa, nossa, não, mas não tem como Deus falar comigo em Levíticos e Números, é impossível. Tem como o Senhor falar contigo, então continua, persevere na leitura, que o melhor ainda está por vir. O melhor é a gente terminar a Bíblia toda, amém? Mas a palavra de hoje, ela foi um fruto da minha leitura bíblica, quando a gente estava, na verdade, em Gênesis. E quando eu li essa parte, essa história, foi muito engraçado que na hora, assim, já foi uma... Eu estava lendo os capítulos e, sabe, não sei se talvez já aconteceu com você, a minha cabeça ficou em loop só naquela história. Na verdade, eu continuei lendo, mas a minha mente estava em loop só naquela história ali, que Deus estava martelando e falando na minha cabeça. E daí eu terminei a minha leitura e eu cheguei para a mãe e falei, mãe, eu não me conformo com essa história. Como é que pode isso ter acontecido? E ficou. Eu continuei lendo, confesso para vocês que eu estou bem atrasada, mas eu vou continuar lendo. Mas eu falei para a mãe assim, mãe, eu não me conformo com isso. Por que isso aconteceu? E engraçado que eu continuei lendo a palavra, e isso foi em janeiro. E todos os dias Deus me lembrava dessa história. Todos os dias Deus me trazia à memória essa história. E de certa forma Deus estava falando comigo, mas eu ainda não tinha entendido exatamente o que Ele queria me falar. Também não sei se já aconteceu com alguém aqui ou só comigo. E todos os dias me lembrava essa história. Inclusive, todas as vezes que eu pensava no culto de mulheres, não tinha ainda preparado nada, mas era uma certeza tão grande no meu coração que eu ia trazer uma palavra a respeito dessa história. Era como se eu pensasse no culto de mulheres e viesse essa história. Pensasse no culto de mulheres e viesse essa história. E, de fato, essa semana eu parei para estudar e para perguntar para o Senhor a direção. E não sei nem por que eu perguntei, porque automaticamente veio essa história novamente. Eu falei, tá, então é dessa vez. E quando eu sentei e comecei a estudar mais a fundo, eu entendi, Senhor, agora eu entendi o porquê dessa história tá martelando tantos dias na minha cabeça. Realmente falou muito comigo. E eu espero que você seja ministrado não por mim, mas pelo Senhor nessa noite. A história que eu gostaria de falar, na verdade, quando a gente conta essa história, a gente dá ênfase em uma mulher que não é a centralidade do que eu quero falar. Eu quero falar sobre uma outra mulher dessa história. Eu vou falar para vocês quem é. Eu gostaria de começar hoje falando sobre Agar. Agar, ela é citada no livro de Gênesis e ela faz parte da história onde é citada a parte de Abrão e Sarai, ou Abraão e Sara, depois com os nomes mudados por Deus. E sempre quando a gente fala dessa história, a gente tem um costume de falar mais, de trazer mais palavras em relação a Sara. Talvez a infertilidade de Sara, o fato dela ter demorado a ter filhos e a questão de Abraão. Mas Deus me voltou os olhos justamente para Agar. E eu gostaria de contar essa história, de falar um pouquinho mais dela, mas realmente dando a ênfase na vida de Agar. Para quem não conhece muito, existia um casal. Na época, até então, Abrão e Sarai, eles eram casados. E Abrão, então, ele recebe uma palavra vinda do Senhor, no capítulo 15 de Gênesis. Quem quiser abrir, pode abrir. Quem não quiser, eu vou ir citando e lendo. Não tem ninguém lá, infelizmente, então confia no Senhor e eu vou lendo aqui. Quem quiser abrir, for rápido, amém, tá? Senão não tem problema. Então, Abrão recebe uma palavra vinda do Senhor. Abrão tá ali, o Senhor começa a falar com ele e chega um momento que ele questiona, ele fala assim, Senhor, mas do que adianta tudo isso se eu não tenho um herdeiro?
E o Senhor então responde: olha, se acalma que tu vai ter um filho. E tá lá no capítulo 5, capítulo 15, do 1 ao 4. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: o Senhor... Deixa eu só, que tá fazendo sombra que eu não tô enxergando. Ó Senhor soberano, de que adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Aqui, Abraão, ele recebe, de fato, uma promessa do Senhor e continua a vida. E lá no capítulo 16, a história conta que o tempo passou, mas Sara não teve filhos. Abraão também não teve filhos. E automaticamente, Sarai olha para aquela história, para aquela promessa que Abraão tinha recebido, e o que ela resolve fazer? Ela resolve dar uma ajudinha para Deus. Como se Deus precisasse de uma ajuda. Então ela vai lá, chega para Abraão e fala assim: olha, eu tenho a minha serva Agar, né? Agar na época era uma escrava, uma serva. Eu tenho a minha serva Agar e, enfim, deita aqui com ela, tenha um filho, talvez seja aí que Deus possa prover a nossa família. E Abraão, então, bem danado, chega lá e engravida Agar. E a partir de então, é a nossa leitura que eu gostaria de ler com vocês, que começa então a história dessa mulher Agar, a serva de Sarai, que foi usada então para trazer esse filho da promessa do Senhor para a vida de Abraão. Então vamos ler a partir do capítulo 16 de Gênesis. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois de Abraão. Isso aconteceu 10 anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Eu vou até repetir essa frase. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão: você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu: Agar é sua serva, faça a ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Repita comigo: Agar fugiu. Bem alto para ver quem está acordado aí. Agar fugiu. Amém. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à entrada para Sur. E perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Estou fugindo da minha senhora, Sarai. Respondeu ela. Repita comigo: estou fugindo. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Repita comigo: sujeite-se à autoridade. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível de contá-los. Então aqui, quem que é Agar? Agar é uma escrava, que a gente já conversou sobre isso. Agar é uma escrava. Ela era uma mulher que na época ela era totalmente sem valor. Agar então ela é usada para gerar.
ela é usada para gerar o filho da promessa. Porque Deus até então não tinha feito nada e Sarai não se conformou com isso. E de fato, Agar ela fica grávida. Só que no meio dessa gestação, Agar ela olha em volta e ela se encontra em um ambiente de caos. Um ambiente de caos, um ambiente de opressão. Ela é oprimida então por Sarai, que por sua vez não consegue gerar. Aqui na história a gente vê que é Agar que começa o rolo todo, mas a gente é mulher, a gente sabe. Sarai, ela queria gerar e ela não conseguia. E ela não deu a Agar simplesmente com uma felicidade no coração. Sarai, ela queria gerar, mas ela não conseguia. Então, automaticamente, Agar já começa a ser oprimida por essa insatisfação no coração de Sarai. Agar, por sua vez, se sentindo usada pela sua serva, ela começa então a desdenhar dela. Então tá me oprimindo, também fui eu que fiquei grávida, que não sei o que, e já começou aquela intriga de mulher que a gente sabe fazer misericórdia muito bem, não é pra saber, mas a gente sabe. E daí, certo, começou aquele vucu-vucu, aquela coisa arada, certo, era briga todo dia, coitado de Abrão já não devia mais aguentar, né? Segundo Bíblia, segundo a minha imaginação. Devia ser assim, né? E a Sarai, então, com todo o poder sobre a vida de Agar, ela começa uma opressão tão grande sobre a vida daquela mulher, ela chega para Abraão e fala assim, olha, eu não tô mais aguentando, ela tá me oprimindo, ela tá me desprezando, também era para eu ficar grávida, também não fico, Deus também fez a promessa, não sei o que aconteceu, não sei o que, certo, começou uma loucura, né? E Abraão pegou e falou assim, vai lá e faz o que tu quiser. E Sarai então começa a oprimir tanto aquela mulher, mas tanto aquela mulher, que o que acontece? Agar foge. Agar foge porque ela não aguenta a pressão do ambiente que ela vive. Sabe, eu não sei se... Eu gostaria de, nesse momento, começar a instigar a sua mente a olhar para si mesmo e se conectar com essa história. E comece a fazer perguntas aí para você mesmo. Não sei se talvez você já se encontrou nessa posição de Agar. Se sentindo usada, se sentindo oprimida por algo. Sabe, com uma vontade de sumir do lugar, com uma vontade de fugir para bem longe. Sabe? Se sentindo totalmente usada. Sem aguentar o ambiente que você tá, emocionalmente pesada. Não sei se você já se encontrou assim alguma vez. Eu não aguento mais, Senhor, eu tô emocionalmente pesada. Cercada por circunstâncias da vida dela, que na verdade ela não tinha muita escolha. Mas que do nada ela entrou. Do nada, quando ela se viu, ela já estava ali no meio. E Agar, de fato, ela estava naquela opressão e era exatamente assim que ela se sentia. E Agar, então, ela pega e ela foge para o deserto de Sur. E sabe o que é mais interessante? É que a palavra do Senhor, ela é perfeitamente perfeita, porque tem coisas na palavra que não estão explicitamente aqui, mas se você começa a estudar e sentar e questionar Deus de certa forma, o porquê daqui, mas o porquê dali, o porquê do deserto de Sur, e você começa a entender e pesquisar e ver o significado de cada coisa, a palavra de Deus ela acaba se explicando, entrando dentro de ti de uma forma e ministrando no teu coração. Agar, nessa opressão que ela vivia, ela foge para o deserto de Sur. E sabe o que significa Sur? Significa muro. Significa limite. Significa barreira. Sabe, Agar, ela leva no seu ventre o filho e ela vai para um deserto. Ela acha que ali é o ambiente certo para ela dar à luz, porque na verdade... dentro da casa dela, no ambiente onde Deus tinha colocado ela, ela acha que ali ela não vai aguentar a opressão. Ali está pesado demais. Então ela foge para um lugar chamado deserto de Sur. É um ambiente onde ela acha que tem as condições para ela ganhar o filho, mas na verdade não, são condições precárias. Ela acha que na verdade ali naquele deserto ela vai conseguir romper. Naquele lugar ela vai conseguir se libertar. Pô, agora eu fugi daquela opressão. Aqui eu vou conseguir ser livre, aqui eu vou conseguir me libertar.
Mas Agar, ela está em um ambiente onde o ambiente que ela está significa barreira, muro. Eu não sei se talvez você já se encontrou num ambiente assim, um ambiente onde você achou que ali, de fato, as coisas na sua vida iam acontecer. Não, agora vai. Agora eu saí daquele lugar, agora vai. É impossível não ir. Agora eu consegui me libertar, agora naquele lugar onde era uma opressão gigante, consegui sair, tô aqui, tô no deserto, mas agora vai. E sabe, parece que você só encontra barreiras em volta. Você acha que você vai ser liberto ali, mas quando você chega, você só encontra barreiras. E você começa a ver que, na verdade, Deus começa a limitar alguns acessos para que as coisas não aconteçam. Alguém já se sentiu assim? Mas, na verdade, isso acontece porque ali não é o lugar de gerar. E no meio de tudo isso, Agar foge, isso acontece. O anjo aparece para aquela mulher no versículo 17. E o anjo fala que, Agar, o que você faz aqui, Agar? O que você faz aqui nesse deserto, no deserto de Sur? Um ambiente de limite, um ambiente onde na verdade não era o certo para você gerar. O que você faz aqui, Agar? E ela fala assim, prontamente, olha, eu estou fugindo de Sarai, estou fugindo da minha senhora. E aqui o anjo dá uma resposta que eu acredito que deve ter entrado torto no ouvido de Agar. E ele fala assim, ó, volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Eu acho que isso deve ter mexido de uma tal forma no ego daquela mulher. Como é que eu vou voltar? Eu acabei de sair. Eu não aguentava mais aquele ambiente. Eu não aguento mais aquela casa. E o anjo fala, volta e sujeite-se à autoridade daquela mulher. Agar aqui estava gerando algo e ela precisava estar no ambiente certo para ela dar a luz. Sabe, ela precisava de Sarai no processo de gerar. Isso é muito louco de a gente pensar, porque quando eu li isso, eu fiquei me perguntando assim, tá, mas peraí. O deserto não é um lugar de gerar. Tá, Deus, a gente já faz um link, né? E o povo que tu sustentou no deserto? Aquele tempo todo. Mas sabe, Deus ele tem um propósito específico para cada pessoa. A gente não pode comparar histórias, porque o que Deus tem para ti é único e o que Deus tinha para Agar também era. E ali não era o momento dela gerar. Aquele deserto não era um deserto para ela gerar, e o nome daquele deserto já dizia isso. Ela estava em um lugar onde ela achava que ela ia romper, mas na verdade não. E profeticamente o nome daquele lugar já dizia isso. Era um lugar de limite para ela. Aquele ambiente que da casa dela, que uma vez era desconfortável, na verdade era necessário para o processo que Deus precisava fazer para a vida dela. Era necessário para que Deus pudesse mover as coisas e para que ela pudesse dar a luz para aquele filho. E como que a gente vai entender que um ambiente desconfortável é necessário para nós? Sabe como que a gente vai entender que um ambiente que nos confronta é necessário para nós? Deus poderia sustentar ela no deserto? Poderia. Deus poderia sustentar ela em qualquer lugar. Mas Ele mandou ela voltar, porque ela precisava desse tratamento. Sabe, Agar naquele deserto é como se ela estivesse fugindo do processo de Deus. Fugindo do tratamento que Deus tinha para a vida dela. Mas ela estava em Sur. O lugar de limite. Sabe, é como se Deus olhasse para ela e falasse assim, daqui você não passa, volta. Volta porque eu preciso te tratar. Volta porque o teu lugar é lá. Volta porque aquela opressão na verdade é necessária para a tua vida. Para te gerar. É necessário para te desfazer e para eu te refazer de novo. Tu precisas passar por isso. Talvez hoje você se encontre em um deserto que foi você mesmo quem entrou. Que as suas emoções mal curadas te levaram. Que a sua precipitação te levou, que o teu orgulho te levou. Com Agar aconteceu isso. Na verdade, Agar, ela fugiu, ela se colocou nesse deserto. Por causa de emoções mal curadas, por causa de uma precipitação, por causa de um orgulho, ela se colocou em um lugar
Todas essas coisas que eu citei formaram um ambiente de opressão e ela não aguentava mais. Sabe? E se você se encontra nesse lugar onde você mesmo se colocou, nesse deserto onde você mesmo se colocou, é como se Deus estivesse olhando para você nesse momento e falasse: volta, Agar, aqui não é o teu lugar. Existem mulheres com filhos a serem gerados que na verdade já era até para ter dado à luz. Sabe, quando eu estava preparando a palavra, Deus falou muito forte isso comigo. Tem mulheres com filhos no ventre que já eram para ter dado à luz faz tempo, mas não deram à luz porque estão no ambiente errado. E eu preciso que elas estejam no ambiente certo para eu tratar elas, para eu desfazer, para eu refazer, e daí sim elas darem à luz. Sabe, talvez sonhos que ainda não se concretizaram porque você não se submeteu ao processo de Deus. Você ainda está em Sur, batendo com o seu rosto no muro. Você ainda está ali no seu limite. Enquanto você não voltar e se submeter e se sujeitar ao processo do Senhor, os seus sonhos não vão se realizar. O processo não vai continuar. Porque você está num ambiente de limite. Você não está num ambiente onde o Senhor quer que você esteja para começar esse tratamento. Quantas aqui estão entendendo? Amém? O deserto de Sur não é lugar de gerar. Volte e se submeta para que Deus faça você florescer. E para que Deus comece a te dar a vida. Como é difícil a gente se sujeitar. Como é difícil a gente dar o nosso braço a torcer, deixar o nosso orgulho de lado. Como é difícil a gente quebrar, muitas vezes, a nossa personalidade difícil. Muitas vezes nós nos agarramos a uma personalidade que está taxada em nós. Não, porque as pessoas já falaram que eu sou difícil, então eu sou difícil. Não, porque eu sou assim mesmo desde que eu nasci. Sabe? Volta e se sujeita para que as coisas possam acontecer na tua vida. E alguns anos se passaram. Aconteceu então que Agar dá à luz a Ismael. Sarai tem o nome mudado por Deus e passa então a ser Sara, um pouco mais conhecida. De fato, ela é engravida, porque o Senhor não é homem para mentir, então a promessa é cumprida na vida dela. Ela é engravida do filho que o Senhor falou que era o filho da promessa, o herdeiro. Ela é engravida de Isaac. Inclusive, ela gera Isaac, ela tem Isaac. E chega um momento aqui da história em que Isaac, ele é desmamado, e aqui já se passaram mais ou menos aproximadamente uns 13 anos. E aqui acontece que o filho mais velho de Abraão com Agar, Ismael, ele começa então a fazer um tipo de bullying com o filho mais novo, Isaac, o filho de Sara com Abraão. E está lá no capítulo 21. A gente vai ler do capítulo 21, do 8 ao 19. E ele fala assim: todas acharam? Amém? Quem não achar a Gênesis, tá feio o negócio, né? Mas amém. Ó. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Isaac é o filho de Sara. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar, fazer um tipo de bullying, né? De seu filho Isaac. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa desse menino e da serva. Faça tudo o que Sara pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação de descendentes de filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então,
mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Repita comigo assim, mandou-a embora. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinho a uns 100 metros diante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Então, na primeira situação, na verdade, Agar, ela foge para um deserto. Na história anterior que a gente leu. Ela foge para um deserto. Só que nessa segunda ocasião de Agar, ela é empurrada para um deserto. Ela é empurrada por Abraão e Sara a um deserto. E sabe mais uma vez o que é extremamente maravilhoso na palavra de Deus? Que tudo tem um significado, que tudo se liga de uma forma que Deus ministra o nosso coração. Porque Berseba, que é o nome do deserto onde agora, nesse momento, Agar se encontra, ele significa juramento, palavra de juramento, promessa, lugar da promessa. Sabe, Agar estava outra vez no deserto, porém, exatamente aonde Deus precisava que ela estivesse, no lugar da promessa. Ela já com seu filho, Agar estava ali não por algo que ela tinha feito, mas ela estava ali por uma consequência de algo que o filho dela tinha feito. Por conta do filho dela fazer o bullying com o filho de Sara e Abraão, encher o saco de Sara, eles empurraram ela de casa para o deserto. Agar foi usada e empurrada para o deserto por conta de uma atitude do filho. E sabe, mais uma vez eu quero te instigar a perguntar e olhar para a sua vida. Sabe quantas de nós nos encontramos mais uma vez na posição de Agar? Alguém aproveitou de você? Alguém usou você? Alguém te sugou? E por consequências que você nem escolheu, você foi simplesmente empurrada ao deserto de Berseba. Mas aqui o cenário é diferente. Na verdade, a direção de Deus sobre a vida de Agar mudou. Ela está em um deserto, ok. Mas Deus dessa vez já não manda mais ela voltar, porque diz que ela está em um lugar certo. E quando ela está ali mesmo naquele deserto, ela começa a chorar em ver aquela situação toda, em se encontrar mais uma vez no deserto. Mais uma vez, o anjo do Senhor aparece para Agar e fala: Agar, o que houve? É como se o anjo estivesse falando: Agar, por que tu choras? Agar, você... É como se ele falasse assim, isso não está na Bíblia, mas é como se falasse assim: Agar, você foi empurrada para cá. Não por atitudes ou escolhas suas, mas você está em Berseba, o lugar da promessa. Levante o menino, enxugue as lágrimas, porque eu estou no controle. Você pode até estar no deserto, mas você está exatamente onde você precisa estar dessa vez. Quantas de nós muitas vezes nos encontramos em uma situação e olhamos para Deus e falamos assim: Senhor, a minha força acabou. Assim como Agar se sentia nesse momento. Senhor, a minha força acabou, eu não aguento mais. Senhor, eu posso morrer, o que eu gerei está aqui. Senhor, eu não aguento mais. Eu estou mais uma vez no deserto. Senhor, o que eu gerei está aqui. O meu cansaço está aqui, as minhas forças se esvaíram. Pode me levar, Senhor, eu não aguento mais. Agar se encontrava nessa situação. Mas sabe,
dessa vez a direção de Deus é diferente. É como se Deus chegasse, desse um chacoalhão nela e falasse: Agar, enxuga tuas lágrimas, levanta esse menino. Levante-se, Agar, esse deserto não é para te matar, mas é para fazer parte da tua promessa. Sabe, pegue o que você gerou, o que eu te dei. Por que você está gerando? Por que você está chorando em cima da tua promessa? Se posiciona, Agar. Por que tu estás chorando em cima da tua promessa? Você está exatamente aonde eu te preparei para estar, aonde eu te coloquei para te forjar. Sabe, eu não te abandonei em momento algum, eu estou aqui, levante-se. E sabe, quando eu estava preparando essa palavra, entre várias coisas que Deus estava me falando e falando ao meu coração, eu me lembrei, obviamente, da minha vida de maternidade, que eu estou há 5 meses nela, e para mim é tudo novo. E quantas vezes eu já me peguei cansada, olhando para Alice cansada, sem força, e pensando assim: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu gerei está aqui, Deus. Sabe, e eu lembrei, e é como se Deus falasse assim, como se Deus me transportasse para os momentos em que eu agi dessa forma, e Deus me desse uma sacudida e falasse assim: por que é que tu estás chorando em cima da tua promessa? Será que vocês estão entendendo? Sabe, é cansativo, mas levanta daí, enxuga tuas lágrimas. Tu tá em cima da tua promessa. Tu tá no deserto, tu estás passando um ambiente um pouco difícil. A maternidade no começo, para quem já foi, para quem já é mãe, sabe que muitas vezes é um deserto. É difícil. A gente se encontra ali. Muitas vezes vem uns pensamentos em que a gente está sendo usada. Mas é como se eu sentisse Deus falando: levanta, porque tu estás em cima da tua promessa. Por que tu estás chorando? Te anima. Eu estou te forjando, eu estou te fazendo forte. E sabe, um pouquinho ali para frente do capítulo 21, Abraão conta que Abraão, ele dá a Agar uma pequena provisão para sustentar ela naquele tempo. E no versículo 14, ele diz, né? Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia da água e pôs aos ombros de Agar. Abraão deu tão pouco, um homem tão rico, deu tão pouco e logo acabou. Sabe? A provisão que Abraão tinha para a vida de Agar logo acabou. Isso talvez representa na nossa vida quando nós estamos nesse ambiente, nesse deserto de Berseba, nesse lugar de promessa, e a gente ainda tem uma cartinha na manga ali de como sobreviver. Mas de repente tudo se acaba. Você já se sentiu assim? Se esvaiu. Você olha para o lado, suas forças acabaram e as suas opções e as suas maneiras de sobreviver também acabaram. E só o que restou é um choro, é um desespero, é um lamento. Mas Agar aqui, ela estava onde? Em Berseba. Ela estava no lugar da promessa. E no lugar da promessa, existe provisão necessária para sobreviver. E o que acontece aqui? Mais uma vez, a palavra de Deus diz que os olhos de Agar são abertos e ela enxerga um poço de água. Ela enxerga um poço para se manter naquele lugar da promessa, aonde ela achou que ela não ia sobreviver, aonde ela achou que a provisão teria acabado. É o poço de Bela-roi. Não diz na palavra, mas se você for pesquisar, esse é o nome do poço. E sabe o que é incrível mais uma vez? Que depois dessa história ter acontecido,
esse poço, ele ficou como nome: o poço do Deus vivo que me vê. Sabe por quê? Porque mesmo no deserto, o Senhor nunca nos abandona. Mesmo no deserto, os olhos do Senhor sempre estão voltados para nós. Sabe, Deus desce para falar com uma mulher improvável. O anjo do Senhor desce para falar com uma mulher improvável. Agar, naquela época, totalmente sem valor, se vê no deserto, tanto no primeiro quanto no segundo deserto. Ela pensa em desistir, ela não tem força. Sabe como o Senhor se importa com nós? Como o Senhor se importa com nós quando muitas vezes nós estamos achando que nós só estamos sendo usadas para gerar. Mas o Senhor olha para ti essa noite e fala: eu não te vejo dessa forma. Sabe, os meus olhos estão voltados para você. Eu não te vejo dessa forma só como alguém que te usa. Mas eu tenho algo para você. E é engraçado que estudando e falando e acontecendo e vendo essa palavra, eu cheguei à conclusão que existem 3 tipos de deserto. E eu já estou finalizando, se o pessoal quiser vir aqui para cima. Existem 3 tipos de deserto. Existe aquele deserto que você se coloca por conta própria, por decisões erradas, assim como foi o primeiro da vida de Agar. Esse é o primeiro deserto. Existe o segundo deserto, onde alguém te empurra, onde você não tem culpa, mas você se vê no deserto. E esse é o segundo deserto de Agar. E existe o terceiro deserto, que é o deserto que o Senhor te leva para falar contigo. Oséias capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e ali falarei ao seu coração. E sabe o que esses 3 desertos têm em comum? É que em todos eles Deus está. Sabe, todos eles o Senhor se faz presente. E eu não sei em qual deserto hoje você se encontra, em qual deserto hoje você se identifica. Mas eu gostaria de orar pela sua vida. Aliás, eu gostaria de orar com você. Porque essa palavra, ela primeiro ministrou ao meu coração. Então estamos todas no mesmo barco. Sabe, não há diferença. Estamos aqui reunidas buscando um propósito em Deus, buscando uma direção em Deus. E eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos nesse momento. Sabe, eu não sei em qual deserto que hoje você olha para a sua vida e você se identifica. Eu não sei, escutando essa palavra, escutando essas histórias, eu não sei se talvez você se identifica com aquele deserto onde, eu realmente cheguei até aqui porque eu acabei de identificar que eu não fui bem tratada por Deus. Tem algo dentro de mim ainda que precisa ser tratado e, na verdade, o que me trouxe até aqui foi o meu orgulho. O que me trouxe até aqui foi a minha soberba. O que me trouxe até aqui foi o meu ego mal curado. O que me trouxe até aqui foi as minhas emoções mal curadas mesmo. Foi aquele histórico de alma, sabe, a alma, ela é o HD da nossa vida. Na alma é onde nós carregamos o histórico de tudo que nós vivemos. E quando nós nos encontramos com o Senhor, a nossa primeira atitude é entregar a nossa vida ao Senhor para que Ele possa restaurar tudo. Sabe, uma vez onde você carregava consigo uma alma cheia de traumas, onde muitas vezes te levava para um deserto, nesse encontro com o Senhor, na verdade, Ele começa a limpar a tua vida e começa a direcionar os teus passos novamente e fazer com que você não se achegue mais num deserto, mas que você agora esteja em um ambiente de paz, um ambiente onde o Senhor tem para você. Mas uma alma mal curada, uma alma não entregue ao Senhor,
faz com que você tenha atitudes erradas, faz com que você mesma se coloque num deserto. E muitas vezes a gente culpa todo mundo ao nosso redor, aonde nós estamos num deserto por conta própria, por não entregar a nossa vida ao Senhor, por não deixar com que o Senhor cure a nossa vida, por não deixar com que o Senhor cure os nossos traumas, e os nossos traumas começam a direcionar os nossos passos. Eu não sei se é nesse deserto que você se encontra hoje, ou talvez é naquele deserto onde você já reconheceu, já se sujeitou, já voltou, só que você não vê mudança, e quando você vê, não é nem por vontade própria, mas alguém vai lá e te empurra para o deserto de novo. Não é culpa sua, você tem tentado, mas você agora está no deserto, não mais por conta das suas atitudes, mas por conta das consequências do ambiente que você está. Que talvez não são nem escolhas que você escolheu, mas muitas vezes escolhas que o seu filho tomou por você, que te empurram para o deserto, porque você não aguenta mais. Muitas vezes o seu marido tomou, a sua família tomou, seus amigos tomaram, e simplesmente essas pessoas te empurram para esse deserto. Ou talvez também tenha aquele deserto que a gente passa, mas na verdade a gente foi atraído até ali pela própria presença de Deus, sabe? Foi Ele que te colocou ali. Porque Ele quer falar diretamente contigo. Ele te atraiu ali para falar diretamente no teu coração. E o Senhor também nos leva ao deserto. Sabe, mas como eu falei aqui, em todos os desertos a presença de Deus está. Assim como aquele poço, o Deus vivo que vê. Sabe, em todos os desertos, os olhos do Senhor estão direcionados para a sua vida. Eu gostaria de deixar esse momento para que você se coloque diante da presença do Senhor, para que você realmente se prostre diante da presença do Senhor e reconheça. Agar, se você precisa voltar, volta, Agar. Se sujeita, Agar. Sabe, você não vai dar a luz no deserto de Sur. O bebê vai passar o tempo dentro de você e você não vai dar luz porque você se encontra no deserto, no lugar errado. Você se encontra em um deserto de limite, em um muro. Sabe, Deus fala que é hora de voltar. E esse é o momento que você tem para se prostrar diante da presença do Senhor, para colocar a sua vida diante do Senhor. Ou talvez você olhe para essa palavra hoje e identifique: olha, eu estou tão perdida. Eu acho que eu andei tanto no deserto que na verdade eu não sei nem em qual deles eu estou hoje. Sabe, mas esse é o momento de você se prostrar diante do Senhor, diante da presença do Senhor, e deixar com que Ele mesmo revele aonde você está. Sabe, porque muitas vezes nós somos convictas que nós estamos lá naquele deserto onde Deus mesmo nos leva. Não, porque eu tô aqui, porque só Deus me trouxe aqui. Não. Não foi Deus, não. Foi o seu ego mal curado. Você precisa voltar. E sabe quem que revela isso? Não sou eu, não é a pastora, não é essa igreja. Mas quem revela isso é o próprio Espírito Santo. E esse é o lugar onde você se prostrar, que você deve se prostrar diante da presença do Senhor e pedir: Senhor, revela qual o deserto que eu tô hoje. Não pelo que eu acho, mas pelo que o Senhor vê de mim. Senhor, eu quero voltar. A resposta da minha vida diante de Ti, o resultado da minha vida diante de Ti. Eu preciso de um resultado bom. Eu preciso sentir que eu estou no caminho certo. Senhor, eu preciso dessa direção. Eu posso até estar no deserto, mas então que eu esteja sendo atraída pela Tua presença, porque Tu queres que eu esteja ali. Não por uma emoção mal curada, não por uma desobediência, mas, Senhor, pela Tua própria presença me levar até ali. Se coloque diante da presença de Deus nesse momento. Se você quiser levantar, se você quiser ficar sentada, se você quiser se prostrar aqui na frente, sabe? A única coisa que eu vou te aconselhar nesse momento é que você não fique indiferente à presença de Deus. Sabe, a gente costuma falar que a presença do Senhor está aqui.
A presença que revela, a presença que cura, a presença que transforma, a presença que te dá respostas, talvez não a que você queira ouvir, mas a que você precisa escutar. E eu te aconselho nesse momento a se colocar diante de Deus como um livro aberto e falar: Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E se tiver, Senhor, Deus, puxa a minha orelha, Senhor, me chama de volta, Senhor, manda eu me sujeitar, Senhor. Mas eu não quero morrer, Senhor, aqui com um filho no ventre, Pai. Deus, eu não quero, Senhor, Deus, mais uma vez ter os meus sonhos, Pai. Deus, paralisado, Senhor, Deus, por uma desobediência, Senhor. Deus, eu não quero estar no lugar que eu não deveria, Pai.